Capítulo 49 A mudança. Em um pico de montanha alta havia uma casa de palha que parecia agradável. A casa, que não parecia tão grande, uma vez entrou, era estranhamente espaçosa. Oh! Um homem de meia-idade enrolado em um roupão cinza gritou enquanto olhava para os itens exibidos na sala. Cada um desses itens tinha uma forma em comum. O homem de meia-idade apontou para cada um desses objetos, um após o outro, perguntando ao homem de cabelos brancos que estava atrás dele sobre o que cada um era. O que é esse ancião? Neutralizando. Para que é usado? Usá-lo vai protegê-lo do calor e do frio. Oh, incrível! O que é isso? O homem de meia-idade apontou para uma alça que parecia ser feita de bambu. Isso é uma erva para tolerância. Onde é usado? É usado para trazer de volta a vida que perdeu a vitalidade. É uma coisa perfeita de usar quando a comida vai mal, hehehe, brincou o velho. Eles estavam falando sobre este objeto misterioso, que poderia purificar coisas podres. O homem de meia-idade que estava olhando ao redor apontou para algo que tinha uma forma de agulha na prateleira superior e perguntou: "E isso?" Destacou-se mais do que qualquer outra coisa. Nisso, o homem branco roubou e segurou em sua mão. Parecia qualquer agulha comum, mas se alguém olhasse de perto, eles podiam ver as letras douradas sutis gravadas nela. É a agulha da mudança. E onde é que é usado? É usado para se livrar da sujeira no corpo, simplificar a mente e fortalecer o eu. Oh, então se isso for usado, então será como transformar a pessoa em uma criança que aceita qualquer lógica que seja contada. Seria ótimo se isso pudesse ser usado no treinamento. Correto. Se for usado dessa forma. Ele tem algum outro uso? Outros usos. Claro que havia. O homem de roupão branco mexeu com a agulha e pensou em algo. Pensando bem, não faz 17 anos desde que confiei àquela criança a Yuak-Jon. Eu me pergunto como ele está fazendo. Olhando como o mundo estava quieto, nada parecia ter acontecido. Pode ser natural, já que os mostradores no corpo da criança estavam sendo usados. Mas por que seu coração tremia com esse pensamento estranho? Está ficando quente de novo. Mumu olhou para os mostradores em seu corpo. O mostrador era muito mais vermelho do que era quando usado no 5. Ele podia até sentir o calor queimando nele. Ele podia aguentar um pouco mais com paciência, mas não havia razão para isso, então Mumu mudou o mostrador para 8. Por causa disso, seu corpo mudou de volta para seu estado original. Ah, você está bem? Mumu correu para a Imagem Jon que tinha desmaiado, mas como Imagem Jon tinha sofrido de ferimentos internos, ele lutou para falar. Você, o que é? Você? O que eu sou? Sim, Mumu. Mumu estava mesmo brincando com ele? Imagem Jon achou absurdo. Nunca vi um calouro na academia derrotar um membro dos mestres especiais. Mas eu fui atingido muito. Imagem Jon estava sem palavras. Claro que foi atingido, mas não estava bem? Não, isso é porque o trabalho de pés dele foi rápido. Mas você o fez assim com apenas um soco, disse Imagem Jon, olhando para o homem que havia caído no chão. Um soco fez com que o homem voasse até o teto e depois caísse no chão. Imagem Jon olhou para Mumu com olhos desconfiados. Você não está apenas disfarçando-se como um estudante acadêmico? Para que eu estaria disfarçado? O que você está dizendo? Se você pensar sobre isso, não é estranho que você pegou aquela barra de ferro preta? Isso não era tudo para você vir a este arquivo escondido? E você não está apenas fazendo isso para ser muito estranho? Com as palavras de Mumu, Imagem Jon ficou em silêncio. Bem, fazia sentido. Entrar e sair dessa forma seria considerado uma invasão e o melhor cenário resultaria em apenas um aviso sendo dado. Até um membro dos mestres especiais foi enviado. Ah, minha cabeça! O que fazer agora? Além do fato de Mumu suspeitar, até a situação era um problema também. Tudo porque esse garoto fez a Van Won, alguém invicto na academia, e não era uma situação que alguém aceitaria voluntariamente. Não importa quem veio, não parecia provável que as palavras funcionassem. Por sua causa eu não sei o que fazer. O que você quer dizer? Na pergunta de Mumu, Imagem Jon clicou sua língua. Ele não sabia se esse garoto era otimista ou não. Olhando em seus olhos lânguidos, não parecia que ele estava sendo sorrateiro. Quem diabos é ele? Se ele estivesse mirando no terceiro porão, então uma vez que ele tinha cuidado de Van Won, ele teria simplesmente ferido Imagem Jon e em seguida, tomou os tesouros exibidos lá. Em vez disso, esse garoto só estava preocupado com Imagem Jon. Eu não sei mais. Imagem Jon, que olhou para Mumu, perguntou. Ei, deixe-me perguntar-lhe isso em vez disso. Se você é tão forte, não há razão para vir aqui como um estudante acadêmico, então por que vir aqui? Mumu coçou a cabeça.
Quanto mais ele revelava seu poder, mais suspeitas as pessoas tinham. Ele não sabia por quê, mas também queria esclarecer o mal-entendido. Eu estava pensando se eu poderia encontrar meus pais biológicos que tinham me abandonado quando eu era jovem se eu me tornasse famoso depois de vir para cá. O quê? Porque meu padrasto me acolheu. Imagem John ficou em silêncio com as palavras calmas de Mumu. Ele estava se perguntando se havia uma grande razão para esse garoto esconder sua força e depois entrar para a academia, mas quando ouviu a razão de sentir pena. Oh meu, isso é verdade? É sim. Você veio aqui para procurar seus pais, garoto. Você realmente é gentil. Se ele tivesse realmente entrado na academia por essa razão, seu coração doía pelo garoto. Segurando seu peito, Imagem John pensou. Isso é amor materno. Embora ele nem fosse parente, ele olhou para Mumu com carinho. Em vez disso, era mais perto da compaixão, e ele se sentia muito mal por duvidar deste jovem bonito e gentil. Ugh, você está bem? Ugh. Eu acho que eu preciso tratar minhas lesões internas com cultivo. O que é cultivo? Imagem John franziu a testa. Essa criança nem sabia disso? Isso foi estranho. Como ele derrotou Van Won sem saber disso? Ele ficou intrigado, mas depois com sangue na garganta e ficando impaciente, falou com Mumu e apontou para as vitrines. Vamos lá só para o caso de haver algo para nos ajudar. Então eu vou ter que trazê-lo também. Certo. Mumu levantou Van Won, que tinha desmaiado de ferimentos graves e levou Imagem John para os casos de exibição. À medida que se aproximavam, Imagem John fechou os olhos. Está piorando? Não, devemos abaixar a cabeça ou manter nossos olhares longe dos casos. Por quê? E se eu ficar ganancioso depois de ver os tesouros lá dentro? Mas nós não os merecemos se não conseguirmos estrelas suficientes. Com as palavras de Mumu, Imagem John olhou para ele. Ele não achava que Mumu era tão ingênuo. Essa criança não tem ganância? Se encontrassem o terceiro porão onde estavam os melhores tesouros do mundo Murim, qualquer um ficaria ganancioso. Mas como era contra as regras, essa criança não parecia se importar. Ele pode ser um garoto muito gentil, mais do que eu pensava também. Sua razão para entrar na academia o comoveu, mas ver como ele não era ganancioso por nada fez Imagem John perceber Mumu de uma forma diferente. Mumu não parecia ganancioso por nada, então Imagem John se mudou confiantemente para encontrar um lugar para cultivar. Mumu sentou-se ao lado dele. Estou cansado. Ele estava curioso por causa do que seus amigos falavam sobre este lugar, mas tudo o que ele tinha estava cansado. Mumu, que tinha ficado sonolento, fechou os olhos por um momento, e então olhou para as vitrines. Alguns livros e itens incomuns foram colocados nas prateleiras. Essa é tão linda! Era a mais bonita, pois tinha uma luva banhada a ouro com 5 joias coloridas embutidas nele. Ganharia dinheiro se eu o vendesse? Ouro e joias eram certamente caros. No entanto, ele não tinha mais estrelas para tomá-lo. Mumu balançou a cabeça e virou-se para outra vitrine. Depois das luvas, houve outra coisa que chamou a atenção dele. Era um livro antigo com manchas de sangue por toda parte. O livro foi intitulado Rede Demoníaca da Supremacia do Sangue. O que é isso? Mesmo lá em cima havia livros com artes marciais e o nome Artes foi escrito grandiosamente. No entanto, ao contrário disso, este tinha um caractere diferente chamado demoníaco ligado a ele. Mumu virou a cabeça para outro caso. Ele olhou em volta, mas não encontrou nenhum. E quanto a esse? Disseram-lhe que o livro mais especial estava aqui que falava sobre artes marciais. No entanto, não havia nenhum livro com esse título aqui. Parecia haver 4 livros, e o resto eram todas armas caras. Tinha que ser um boato. Mumu procurou porque ele pensou que poderia ganhar muito dinheiro com isso, mas ficou desapontado porque não estava lá. Ele pensou que não havia mais necessidade dele para recolher as estrelas. Isso é bom também. Senão, ele teria tido a impressão errada e continuado trabalhando duro para conseguir um livro que não existia aqui. Ele queria contar aos outros também. Pensando nisso, Mumu deitou-se no chão e sorriu. Ele estava cansado e queria fechar os olhos. Mas algo no teto chamou sua atenção. Uma pedra preta meio quebrada estava embutida no teto. O teto era tão alto que não havia luzes como as outras, então era difícil encontrar aquela pedra a menos que alguém parecesse muito claramente. Por que essa pedra está lá? Ele estava curioso e olhou com mais cuidado. Algo como um ditado foi gravado na superfície dele. Um ditado? À primeira vista, o texto parecia. Mumu estreitava os olhos e olhava para ele. Como resultado, ele acabou tentando ler o conteúdo. Abismo. Abaixo. Coração verdadeiro. Enfraquecer as artes marciais.
Lendo isso, Mumu sentiu-se estranho, seu corpo inteiro ficou quente. O sentimento era refrescante em vez de desagradável, então Mumu não se importou e continuou a ler. Mumu, que estava se concentrando nas palavras, não sabia que uma névoa leve estava surgindo de seu corpo e seus olhos estavam brilhando. Fora as artes marciais de destaque, conectado. Mumu parou, o texto foi cortado lá. Parecia que continuaria, mas parecia que a pedra tinha sido quebrada. Eu não acho que esse foi o fim, hein? Mumu sentiu algo desconfortável em sua cabeça. Enquanto ele brincava com ele, algo meio se projetava do centro de sua cabeça. Mumu pegou e tirou. Surpreendentemente, o comprimento foi maior do que ele esperava. O que é isso? Mumu ficou assustado e olhou para o que ele tirou de sua cabeça. Era nada menos que uma agulha. Foi muito mais longo do que a agulha de acupuntura que ele viu no clã Tang, mas olhando de perto, ele também tinha algumas letras de ouro gravadas sobre a superfície dela. Como isso ficou preso na minha cabeça? Intrigado, ele tentou verificar o que estava escrito, mas a agulha se espalhou como cinzas. Naquele momento, Mumu agarrou sua cabeça com a dor de cabeça repentina. A dor estava além da imaginação. Milhares de coisas estavam correndo em sua mente. Imagem John, que estava cultivando, se assustou com o som gritando e se aproximou às pressas de Mumu. Criança, criança. Os olhos de Mumu estavam revirados e seu corpo estava convulsionando. Só de olhar para ele, parecia que algo tinha dado terrivelmente errado. Por que isso está acontecendo? Ele não conseguia entender a razão. Foi ele que estava alerta porque estava com medo que Mumu pudesse tomar alguma coisa, mas Mumu não tinha se movido. Mas ele não conseguia entender por que essa criança estava agindo assim. Foi muito agitado ver a criança assim, mas ele não podia fazer muito porque ele não tinha sido capaz de curar seus próprios ferimentos. Nada mais do que isso pode ser feito. Inevitavelmente, ele tentou induzir energia em Mumu, mesmo que isso machucasse seu corpo já ferido. Tuk, tuk. Mumu parou de convulsionar e de repente abriu os olhos. A luz em seus olhos brilhava mais do que o normal. Imagem John, exalado em alívio. Mumu, fiquei realmente chocado. O que acabou de acontecer? Nessa pergunta, Mumu sorriu e disse: minha mente se sente revigorada.